Olá amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais esse pequeno momento de reflexão em torno de O Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Que nesses breves instantes em que passaremos juntos, possamos permanecer com os nossos pensamentos elevados a Deus nosso Pai, mentalizando a doce figura do amigo Jesus, rogando aos bons espíritos que possam permanecer conosco, nos envolvendo e nos amparando em suas doces e sutis vibrações de amor. Que após o término dessas reflexões, possamos também permanecer envoltos dessa luz e dessa paz que o Evangelho do Cristo nos proporciona. Que assim seja. Como temos encarado os nossos problemas ultimamente? Como temos sofrido nossas dores? Será que existe mais de uma forma de sofrer? De acordo com o espírito Lacordaire, sim. Em uma mensagem intitulada O Bem e o Mal Sofrer, assinada por esse espírito, e que se encontra no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 18, Lacordaire nos explica que há duas formas de exercermos o sofrimento. Ele inicia a mensagem explicando que todos nós sofremos. Todos aqueles que se encontram encarnados nesse planeta sofrem. Ele ainda comenta, desde aqueles que se encontram sobre o trono, ou seja, nas mais altas classes sociais, assim como aqueles que se encontram sobre a palha, nas classes sociais mais baixas, todos, sem exceção, sofrem os mais diversos tipos de problemas, por qualquer razão que seja. Problemas de ordem financeira, saúde, familiar, de relacionamentos, profissionais, conflitos internos, problemas morais, enfim. Muitas são as causas de dores em nossas existências, mas o certo é que todos nós sofremos. Mas temos duas formas diferentes de encararmos essas aflições em nossa vida. Vejamos a seguinte imagem. Esse desenho ilustra o que vem a ser o bem e mal sofrer de acordo com as explicações do espírito Lacordaire. Temos o mesmo cenário, a mesma situação aflitiva e duas formas diferentes de se encarar essa aflição. Uma pessoa dentro de um recipiente com água. Em uma delas, a pessoa está se debatendo, nervosa, provavelmente aflita, irritada, querendo desesperadamente sair daquele local. E na outra, a pessoa está tranquila, está pensativa, reflexiva, provavelmente mentalizando alguma forma de tentar sair desse problema. Então, temos o mesmo cenário, duas formas diferentes de se encarar a aflição. Então, de acordo com Lacordaire, podemos sofrer os nossos problemas a partir de duas perspectivas diferentes, a positiva ou então a negativa. Sofremos mal as nossas aflições quando, por exemplo, nos entregamos continuadamente ao choro, à lamentação desmedida, à melancolia, que pode nos encaminhar para um processo depressivo, gerando outros problemas ainda mais graves, como transtornos de ansiedade, síndromes do pânico, a própria depressão profunda, entre outros. Assim como eu também posso mal sofrer os meus problemas quando, ao perceber que aquela aflição foi causada por mim mesmo, eu entro a autoculpa, eu nutro o sentimento de autopunição por mim mesmo, do automartírio, não me permitindo o auto-perdão. Que, inclusive, o espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, nos explica que auto-perdoar-se não significa buscar uma justificativa para o erro ou então compactuar com ele, mas sim, auto-perdoar-se significa acolher-se, entender-se como um espírito em evolução e que pode sim errar, que nós estamos a todos os instantes tentando acertar, mas, vez ou outra, podemos tomar atitudes incorretas. E então, ao perceber que eu errei, que tomei um comportamento equivocado, eu tento corrigi-lo, tento reparar a consequência, o dano que aquele erro trouxe,
Se de repente não posso reajustar aquele problema, tento então ficar vigilante para não voltar a errar no futuro. Então, isso é autoacolher-se, auto-perdoar-se, evitando errar novamente. Assim como eu também posso me direcionar para o caminho do mau sofrimento quando eu começo a ficar muito irritado, muito estressado, nutro dentro de mim o desespero, a revolta, esbravejo contra o mundo, contra Deus, contra todos, tenho uma visão pessimista perante a vida. Inclusive, o espírito André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, psicografado através do nosso querido e saudoso Chico Xavier, em conjunto com o médium Valdo Vieira, em uma mensagem intitulada A Cólera, 45, ele faz uma comparação de que a ira, a cólera, a irritação excessiva é como se fosse um fio de alta tensão. Se nós encostarmos em um fio desencapado de alta tensão, iremos tomar um grande choque, receber uma descarga elétrica que pode nos levar até mesmo ao desencarne. A irritação possui a mesma potência, pode causar o mesmo tipo de dano, se nós ficarmos sempre nutrindo dentro de nós esse estresse e irritação excessiva, porque a ira, ela descompensa totalmente o nosso corpo físico, pode nos trazer doenças, problemas, dores. A ira, ela também descompensa o meu campo espiritual, porque as minhas vibrações permanecem negativas, de baixo teor, fazendo com que eu atraia também o mesmo tipo de energia, conectando-se comigo aqueles irmãos que também estão vibrando na mesma faixa da irritação. A ira excessiva também desequilibra totalmente a minha mente, porque eu não possuo clareza mental, eu não consigo enxergar solução para meus problemas e enxergá-los de uma forma diferente, porque fico com a minha mente aturdida, bagunçada e não consigo reunir, organizar as minhas ideias. Então, a ira, ela provoca um grande estrago no nosso corpo físico, mental e espiritual. E, por isso mesmo, o espírito André Luiz, com muita sabedoria, o compara a um fio de alta tensão e pede, orienta que nós evitemos ao máximo esse tipo de comportamento. Então, a lamentação, a autoculpa, a ira são apenas alguns dos exemplos do que vem a ser o mal sofrer, de encarar mal as adversidades que se apresentam em nossa vida. Mas existe um remédio infalível para o mal sofrer, que o Espírito Santo Agostinho, na próxima mensagem, a qual ele intitula O Mau Remédio, nos diz que a fé é o remédio certo para o sofrimento. O que combina muito com a ideia de Lacordaire, porque Lacordaire, em sua mensagem, afirma também a mesma coisa. Ele diz que, para o mau sofrimento, a prece é muito importante, porque a prece nos enseja a conexão com os bons espíritos, que nos intuem, que nos sugerem boas ideias, que nos clareiam os caminhos, que fortalecem as nossas forças e nos mantêm de pé, nos envolvendo em vibrações positivas, que nos fazem nos manter firmes em nossa caminhada. Então Lacordaire afirma, a prece é muito importante, mas é a fé que nos sustenta. Por isso Santo Agostinho afirma, a fé é o remédio certo para o sofrimento. Quando nós estimulamos a fé, que conforme Kardec explica, é a certeza, é a convicção em determinada coisa, então quando eu fortaleço, por exemplo, a fé em mim mesmo, eu encaro os problemas de uma outra forma. Fortalecer a fé em si mesmo é ter a convicção, é ter a certeza de que eu tenho as forças necessárias, as ferramentas à minha disposição para poder sobrepor aquela adversidade que se coloca na minha existência. Eu acredito em mim. Eu olho para dentro de mim mesmo e digo, eu sou capaz, eu vou vencer. Eu tenho todos os alicerces à minha disposição. Então eu nutro uma fé em mim mesmo para poder sobrepor aquela dificuldade que se me apresenta de qualquer ordem, financeira, saúde, relacionamento, conflito interno,
conforme dito logo no início. Então a fé em mim mesmo, ela faz com que eu me mantenha de pé. Assim como também a fé nos problemas, no sentido de que eu tenho a certeza de que aqueles problemas eles estão em minha existência para me ensinar alguma coisa. Eu tenho fé neles. Eu olho para aquela dificuldade e penso, o que você está querendo me ensinar? Qual é a lição que você está querendo me trazer? Qual é o sentimento negativo que eu preciso trabalhar para poder te enfrentar melhor? Qual é a virtude que você está querendo que eu fortaleça dentro de mim? É a paciência? É a resignação? É o desapego aos bens materiais? É a caridade? Quando eu mantenho essa fé nos problemas, acreditando ser eles grandes portadores de aprendizado, então eu começo a me encaminhar para o caminho do bem sofrer, porque eu entendo que aquela dificuldade está querendo me trazer alguma lição. Aparentemente pode parecer que não, mas quando vasculhamos a fundo e buscamos fazer uma análise, começamos a perceber pouco a pouco, posso trabalhar isso, posso extirpar aquilo. Então, a fé, a convicção de que o problema ele me traz uma lição, também me sustenta nas lutas diárias. Assim como a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nos bons espíritos, a certeza de que existe uma força maior que coordena todo esse universo, conforme estabelece os espíritos na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que é Deus. Eles respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então eu sustento a minha fé nesse princípio, de que existe um ser que cria a todos nós e que nos ampara, que não nos desprotege em momento algum, não nos deixa de lado. E que é um ser de amor, é um ser de justiça, não é um ser para ser temido, não é um ser do medo, mas um ser do amor, que olha e ampara a todos nós. Eu fortaleço a minha fé nos ensinamentos de Jesus, entendendo-os como os melhores códigos de conduta que eu possa adotar para a minha existência. Não foi por menos que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos convidando a seguir todas as suas formas de pensar, mas não apenas na teoria, colocá-los em prática. E também, enquanto espíritas que somos, eu mantenho a minha fé nos bons espíritos, que há uma pleiade de grandes amigos espirituais que estão nos sustentando em nossas provas a todos os instantes, provas e expiações, que não nos desamparam, mas para que nós possamos estabelecer essa conexão com eles, necessitamos manter o nosso pensamento em prece, mentalizando coisas positivamente. Então isso é fortalecer a minha fé também nesses amigos espirituais em Deus e em Jesus. Além do que, nós entendemos que todos os problemas que surgem em nossa vida não são por mero acaso. Sim, eles nos trazem uma lição, mas também são colocados por alguma razão muito específica. E nós não podemos acusar que somos injustiçados, que não os merecemos. Percebamos o que diz o espírito Joana de Ângeles em seu livro Convites da Vida, no item 51. Ela afirma que resigna-te por hoje, recordando que amanhã tudo se modificará. Ou seja, se eu suportar os meus problemas bem, de forma resignada, amanhã tudo muda de paisagem. Ela continua: se estiveres sob o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições injustos, serão injustos somente na aparência, pois que procedem do teu ontem, em regime de cobrança, para melhor estabilidade do teu amanhã. Então os meus problemas, eles procedem do meu ontem, de atitudes equivocadas que eu tomei nessa existência ou em uma outra, e hoje aparecem em regime de cobrança, para que eu me reajuste perante as leis divinas, para uma melhor estabilidade do meu amanhã, para que amanhã eu possa continuar na caminhada de ser feliz. E ela finaliza: te submete, portanto, pacientemente, resignadamente às situações atuais e, insistindo nos bons propósitos,
constituirás o porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir. Isso nos faz lembrar da lei de causa e efeito, que Kardec nos ensinou sempre em suas obras. Tudo aquilo é efeito de alguma causa que antecedeu. Então, se eu recebo alguma situação aflitiva de qualquer ordem, é um efeito de uma causa do passado, dessa encarnação ou de uma outra. Então, constantemente eu estou escrevendo o meu destino. Eu tenho livre-arbítrio, posso agir da maneira que eu quiser. E, conforme eu direciono o meu agir, conforme eu procuro sempre ou tomar o caminho correto ou tomar o caminho errado, eu vou recolher os frutos desses caminhos os quais estou tomando. Então, eu mesmo escrevo o meu destino. Deus nos deu essa ferramenta maravilhosa que é o livre-arbítrio. Só que estabeleceu a lei de causa e efeito e, ao lado do livre-arbítrio, colocou a responsabilidade perante os atos. Você é livre para agir da maneira como quiser, porém responsável por aquilo que fizer. É por isso que Emmanuel já afirmava a Chico: ninguém recebe o bem sem merecer, sem conquistar, assim como também o mal. Se alguma situação positiva se me apresenta na vida, merecimento, mérito próprio, eu consegui conquistar aquele momento. Porém, se alguma situação aflitiva também se apresenta na minha vida, então notificação da existência de que algo necessita ser corrigido. Então, retornando à questão da fé, quando eu começo a nutrir essa confiança, essa convicção nas minhas capacidades, convicção em que os problemas me trazem aprendizado, convicção de que esses problemas não estão por mero acaso, procedem do meu ontem, como diz Joana de Ângeles, para a estabilidade do meu amanhã, e mantenho firme a convicção de que existe uma força maior e espíritos amigos me rodeando no caminho do bem, então isso enseja com que eu entre cada vez mais no caminho do bem sofrer. Bem sofrer não significa deixar de sofrer, mas sofrer com sabedoria, sofrer com inteligência, sem se desgastar, sem se lamentar, sem se irritar, sem se autoculpar, mas enxergando os diversos problemas e dificuldades a partir de uma outra visão, mais otimista, mais tranquila, mais resignada, e consigo passar por elas de uma forma um pouco mais suave. Todos nós somos como embarcações em alto mar. Vez ou outra, o mar está calmo. Pequenas ondas atingem a embarcação, mas que não são suficientes para desestabilizar a embarcação. Outras horas, tempestades acontecem, o mar fica revolto e o comandante da embarcação precisa, com sua experiência, com sua sabedoria, segurar aquela embarcação em alto mar. Então, essas ondas, tempestades e calmarias são as diversas situações de nossa vida, mas nós somos comandantes dessa embarcação e precisamos, com esse conteúdo, manter a nossa firmeza, manter a nossa confiança em forças de que conseguiremos passar por essas ondas, entregando sempre o leme ao Mestre Jesus, porque Jesus, com seus ensinamentos, conseguirá direcionar-nos para os caminhos corretos, para suportar e sobrepujar todas essas ondas. Então, o espírito de Lacordaire diz o seguinte: se assim sendo, quando vos atinge um motivo de inquietação ou contrariedade, ou seja, quando chegar a alguma situação que inquiete, tire o nosso sossego, ou então nos contrarie à vontade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. E realmente é uma satisfação que nos dá. Quando nós conseguimos suportar esses momentos ruins com paciência, não sendo impacientes e intolerantes, quando conseguimos suportar com serenidade e harmonia, não nos entregando à cólera ou à irritação, e com esperança de que ali na frente me aguarda um resultado positivo e benéfico e não me encaminhando para o desespero, então, quando eu consigo superar o problema, eu posso dizer: eu fui o mais forte,
com justa satisfação, porque eu nutri essa confiança em mim, nutri a confiança em que os problemas me trazem benefícios, apesar de parecer que não, mas me trazem grandes lições, e mantive a minha confiança em Deus, em Jesus e na espiritualidade. E aí eu posso dizer, eu fui o mais forte com essa fé. Mas, será que só sofremos? Será que o nosso planeta Terra é somente um local de sofrimento? Naturalmente que não. O problema acontece é porque muitas vezes desgastamos e demandamos muita energia em objetivos que não nos trazem felicidade, mas objetivos efêmeros, que nos trazem às vezes alegrias somente passageiras. Quantos de nós não depositam tanto a esperança da felicidade em matéria, em posse, em dinheiro, em títulos, em superioridade e tantos fatores do nosso planeta Terra? E às vezes demandamos tantas energias, achando que somente seremos felizes quando tivermos muito dinheiro, quando tivermos muitas posses, quando tivermos tantos cargos ou tantos títulos, que desperdiçamos tanta energia que chegamos lá e muitas vezes percebemos que não alcançamos a felicidade. Porque a felicidade não está nesses momentos e coisas da Terra. Está muito além disso. Inclusive, nós encontramos muitas pessoas de posse, com dinheiro, com muitos recursos financeiros, com títulos, e que são extremamente infelizes. Possuem um vazio existencial, um vazio na alma. Quantas pessoas também não utilizam o consumismo, a compra, a posse, a riqueza como fuga para seus problemas? Porque a felicidade não está em nada disso. Está muito além daquilo que nós podemos imaginar. Allan Kardec nos explica em A Gênese, no capítulo 18, item 19, que somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz, a fraternidade. Então nós precisamos direcionar o nosso foco, o nosso olhar. De acordo com Kardec, o que sempre foi assegurado, sempre foi atestado por todos os outros escritores e espíritos nobres da nossa codificação, é de que a felicidade não está realmente na matéria, e de que somente seremos felizes quando descobrirmos que a felicidade está na nossa modificação moral, na nossa reforma íntima, na nossa paz interior. Quando nós descobrirmos que a verdadeira felicidade está na prática daquele ensinamento de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 22, amai ao próximo como a ti mesmo, que em outras palavras poderíamos dizer, fazei todo o bem que gostaria que o próximo te fizesse, em exercitar a caridade, em procurar o bem em todas as coisas, em todos os momentos. Então, aí reside a verdadeira felicidade. Essa é a felicidade dos bons e nobres espíritos, a execução do bem. Muitas vezes ficamos desesperadamente na busca de posses e de recursos materiais e financeiros, achando que só conseguiremos ser felizes quando conquistá-los. E quantas vezes conquistamos e junto deles vêm problemas, aflições e angústias que mais pioram ainda a nossa existência. Então, novamente, precisamos modificar o nosso foco. Quando todos nós entendermos essa perspectiva de vida, de que a verdadeira felicidade está no bem que executamos ao próximo, em mentalizar, em pensar, em agir sempre no bem, em prol de mim e do próximo, não em prol de mim no sentido egoísta, pensando só em mim, mas pensando em mim e na humanidade em geral, então aí sim começaremos a encontrar o caminho da verdadeira felicidade, diminuindo pouco a pouco todas as aflições que nos surgem, que nada mais são do que efeitos de causas anteriores executadas por nós mesmos. Então, nutramos essa fé, nutramos a convicção, a certeza de que, se soubermos sobrepujar de uma maneira sábia e inteligente os problemas, procurando aproveitá-los
para extirpar pensamentos e condutas negativas e desenvolvermos e potencializarmos virtudes, pouco a pouco iremos diminuindo cada vez mais as aflições e, provavelmente, certamente, em uma próxima encarnação, teremos menos aflições ainda do que nessa existência atual. Mas precisamos nutrir essa fé em Deus, Jesus, nos bons espíritos, nas nossas capacidades e na certeza de que os problemas e aflições não vêm para nos derrubar, não vêm para nos engolir como uma onda no mar a uma embarcação, mas sim para nos ensinar alguma coisa. E Jesus estará sempre nesse leme. Para encerrar, gostaria de deixar uma mensagem do grande apóstolo de Allan Kardec, o francês Léon Denis, que se encontra em seu livro Depois na Morte, justamente sobre a fé. Léon Denis afirma: é belo, é consolador e doce poder caminhar na vida de fronte voltada para o céu, mesmo sabendo que nas tempestades, nos seios das mais cruéis provas, no fundo dos cárceres ou na beira dos abismos, uma providência divina, uma lei divina para sobre nós e rege os nossos destinos, e que, de todas as lutas, de todas as torturas e de todas as lágrimas, essa lei divina faz surgir em nós a nossa própria glória e a nossa própria felicidade. Muita paz a todos.